Olá, olá você, beleza? Como vai? Eu sou o professor Cristiano Martins, seja muito bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje você vai aprender sobre a teoria do crime, nós estamos no fato típico e vamos aprender o segundo elemento do fato típico, que é o resultado. E antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu vou pedir para você assinar o canal clicando aqui no botãozinho vermelho, em assinar, em inscrever-se, e em você colocar para receber todas as notificações no sininho, assim cada vez que eu postar uma aula aqui toda semana no meu canal, você recebe a notificação aí no seu e-mail, no seu celular, e também já jogar o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda a fortalecer o canal. Também lembrando que eu tenho um grupo, um canal lá no Telegram, no aplicativo Telegram, onde você vai receber outros materiais gratuitos sobre direito. Eu tenho Instagram e também o Facebook, que você me procura lá em Prof. Cristiano Martins. Então vamos lá para nossa aula de hoje sobre o resultado. O que é o resultado? Recapitulando aqui que isso é uma série de aulas sobre teoria do crime. Já é a nossa terceira aula sobre teoria do crime. E nós estamos aqui na teoria do crime, ou teoria do fato punível, ou teoria do delito, enfim, como você queira. Nós temos a teoria do crime dividida aqui em três estratos, em três esferas de análise, né? Que é a teoria tripartida adotada pela grande maioria dos doutrinadores aqui no Brasil. Que o crime é fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Nós estamos aqui analisando o fato típico, analisamos na aula anterior a conduta, analisaremos hoje resultado, posteriormente nós teremos o nexo causal ou a relação de causalidade, sobrando por último a tipicidade. Lembrando aqui do mnemônico CONDRENET, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Depois nós vamos passar para a análise da ilicitude, da antijuridicidade, que nós temos a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Que nós temos o mnemônico aí, o Bruce Lee, L-E-E-E, para lembrar aí dessas quatro excludentes da ilicitude. E nós teremos, por último, a análise da culpabilidade. E a culpabilidade é a imputabilidade, a potencial ou potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta conforme o direito. É só lembrar aí da árvore IP, a árvore IP. Então nós temos três mnemônicos para lembrar aí a teoria do crime, né? CONDRENET, Lee e IP. E nós estamos aqui na análise do resultado, que é a aula de hoje. Vamos lá então para o que é o resultado. Resultado é a consequência provocada pela conduta do agente. Nós já sabemos o que é a conduta da nossa primeira aula. Se você caiu aqui de paraquedas sem assistir às outras anteriores, assiste aí a aula de conduta, vai aparecer um card aqui em cima. Resultado é a consequência da prática da conduta pelo autor, pelo agente do crime. Então isso é o resultado, é aquilo que vai resultar da conduta do agente. Em direito penal, esse resultado, ele se divide aqui em dois. O resultado, ele pode ser resultado jurídico ou resultado naturalístico, também chamado pelos doutrinadores o resultado jurídico de resultado normativo. E nós temos também o resultado naturalístico, que alguns autores chamam de resultado material. Então esses são os dois resultados que o direito penal trabalha, resultado jurídico e resultado naturalístico. Vamos aqui descobrir o que significa cada um desses resultados. O resultado jurídico, ou também chamado de resultado normativo, é a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico. Então vejam só, essa conceituação do resultado jurídico ou normativo leva lá à classificação dos crimes que nós vimos em classificação dos crimes de dano ou crimes de lesão e os crimes de perigo, os crimes de perigo. Se você não assistiu também essa aula, classificação do crime, vai aparecer o card aqui na minha aula aqui no canal de classificação do crime. Então, o resultado jurídico ou resultado normativo é quando a conduta vai lesionar o bem jurídico protegido ou vai expor o bem jurídico a um risco de
lesão. Então isso é o resultado jurídico, é aquele que leva em consideração o bem jurídico protegido. Lembrando o que é bem jurídico protegido. É aquilo com a qual todos os crimes têm lá os seus capítulos, títulos e seções, protegendo os crimes contra a vida, os crimes contra a integridade física e corporal, os crimes contra a propriedade, os crimes contra a administração pública, os crimes contra a família, contra o trabalho, contra a memória dos mortos, contra a honra. Isso são os chamados bens jurídicos. Vida, integridade, administração pública, honra, esses são os bens jurídicos. Então, o resultado jurídico é quando a conduta lesiona, danifica esses bens jurídicos ou quando expõe esses bens jurídicos a um risco de lesão. Bens jurídicos esses que são protegidos pelo direito penal. Lembrando que o direito penal não cria bens jurídicos, né? O direito penal, ele só protege os bens jurídicos que os outros ramos do direito criam. Então, esse resultado jurídico ou normativo meramente é o quê? A violação da lei penal mediante a agressão, o dano, a lesão a um bem jurídico ou a perigo de lesão, o perigo de lesionar-se esse bem jurídico. Então é isso que significa o resultado jurídico. Por outro lado, o resultado naturalístico ou resultado material, veja o nome, né? Resultado natural ou resultado material é a modificação da natureza. Então, o resultado naturalístico é quando a sua conduta vai modificar a natureza, vai modificar a matéria, as coisas materiais. Então, isso é o resultado naturalístico, é a modificação do mundo exterior, a modificação do mundo exterior, provocada pela prática da conduta do agente, pela conduta do autor. Aí está a diferença. Então, quando eu lesiono alguém através de um tiro e mato a pessoa com este tiro, qual é o resultado naturalístico? O resultado naturalístico é a pessoa, o ser humano que perdeu a sua vida. Esse é a mudança da natureza. É essa mudança material na pessoa, a pessoa cujo foi o objeto material do crime. Se você também não lembra qual é essa diferença entre objeto e do crime, tem a aula aqui de objetos do crime para você assistir. Já o resultado jurídico, nessa minha conduta de desferir tiros e matar a vítima, qual é o resultado jurídico? O resultado jurídico é a ofensa, o dano, a modificação da vida, porque vida é o bem jurídico protegido no crime de homicídio. O resultado naturalístico é a vítima perder a sua vida, a vítima ser lesionada e com isso morrer. É a pessoa perder a vida e morrer. Esse é o resultado naturalístico, que é João é a minha vítima, João morreu. João morreu é a pessoa, portanto, o resultado naturalístico é o resultado material, é a modificação do mundo exterior. Agora, a vida, que é o bem jurídico de João, ter sido danificada, esse é o resultado jurídico ou normativo. Então, é muito comum fazer uma pergunta capciosa, que é: existe crime sem resultado? Veja só esta pergunta. Existe crime sem resultado? Aí você tem que levar para a sua resposta o seguinte: quais são mesmo os resultados lá para o direito penal? São dois: resultado jurídico ou normativo e resultado naturalístico ou material. Agora, qual é a pergunta mesmo? Existe crime sem resultado? Qual é a resposta para essa pergunta? É depende, depende. Depende por quê? Olha lá, a resposta é depende. Porque são dois os resultados. Qual o crime que não terá resultado jurídico? Existe crime sem resultado jurídico? Existe crime sem dano ao bem jurídico ou sem um perigo de lesão e de dano ao bem jurídico? Não há. Só haverá crime se houver dano ou perigo de dano, de lesão ao bem jurídico. Então não há crime sem resultado jurídico. Agora, há crime sem resultado naturalístico, sem resultado material? Sim, aí sim, é possível que ocorra um crime e que este crime não tenha produzido um resultado naturalístico ou material, que é esta modificação do mundo exterior, que é esta modificação da natureza, nas coisas, nos objetos, nas pessoas.
o quê? Vamos dar um exemplo. O mesmo exemplo que eu estava trabalhando aqui. Desferir tiros para matar a vítima João. Se eu errar os tiros, qual foi a modificação no bem jurídico vida? Não houve modificação no bem jurídico alguma. Desculpe, no bem no bem material, no resultado naturalístico. Não houve, a pessoa, o corpo de João não foi atingido. Então, não houve resultado naturalístico para a vida. No entanto, resultado jurídico ou normativo teve? Lógico que teve, porque foi o quê? Uma tentativa de homicídio. E tentativa de homicídio está oferecendo um perigo para a vida de João. Então, o que era mesmo o resultado jurídico? Era o dano ao bem jurídico ou o perigo gerado de lesão ao bem jurídico. Eu desferi os tiros, mas não atingi. Mas esses meus tiros não ofereceram um risco, não ofereceram um perigo para que a vida, que é o bem jurídico no homicídio, fosse lesionada? Sim, então houve resultado jurídico. E não há crime sem resultado jurídico, mas pode haver crime sem resultado naturalístico, sem resultado material. Vamos lembrar aqui de uma situação. O resultado naturalístico estará sempre presente em qual crime? Obrigatoriamente, para que o crime seja consumado, para que haja consumação do crime, qual é a natureza do crime que sempre, obrigatoriamente, tem que se produzir resultado naturalístico para que ele seja consumado? Qual é? Os crimes, aqueles crimes materiais, o crime material. Então, nos crimes materiais consumados, obrigatoriamente deverá existir o resultado naturalístico. Lembrando da nossa aula de classificação dos crimes em crime material, formal ou de mera conduta. Qual é a diferença mesmo entre esses três crimes? A diferença existe exatamente onde? No resultado. Por quê? Porque os crimes materiais são aqueles crimes que, na norma, ele descreve a conduta e descreve o resultado. Ali nos elementos, nas palavrinhas do crime, você vai encontrar a descrição da conduta e a descrição do resultado. E se o crime for material, obrigatoriamente tem que ocorrer o resultado naturalístico para que haja a sua consumação. O crime de homicídio é um crime material, então é obrigatório que haja o resultado naturalístico morte para que haja a consumação do homicídio. O furto, subtrair coisa alheia, móvel para si ou para outrem, é crime material. Qual é o resultado? É subtração para si ou para outrem da coisa alheia móvel. Portanto, quando haverá consumação? Quando houver o resultado coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, obrigatoriamente, nos crimes materiais, para que haja consumação, tem que se atingir o resultado naturalístico. Já nos crimes formais, o que é o crime formal mesmo? É aquele que você vai ler a descrição da norma, a descrição do crime, e lá nos elementos você vai encontrar também a descrição da conduta e a descrição do resultado. Só que nos crimes formais não é obrigatório que ocorra o resultado para que o crime formal tenha a sua consumação. Então, qual é a diferença do material para o formal? Exatamente a questão do resultado. A consumação dos crimes formais basta a prática da conduta com a intenção, com o objetivo, com a finalidade de atingir o resultado. Volta lá naquele exemplo da extorsão mediante sequestro, que é você sequestrar alguém com a finalidade de obter vantagem, preço, vantagem, valor, como condição para o resgate, a soltura da vítima. Quando que haverá a consumação da extorsão mediante sequestro? Só com a conduta de sequestrar a vítima. Só com a conduta de sequestrar a vítima, tendo o objetivo, a finalidade de atingir o resultado, que é receber a vantagem, o preço como condição do resgate, já é o suficiente para que haja a consumação. Então, nos crimes formais, apesar de você encontrar a descrição do resultado lá nos elementos do crime, não é obrigatório que você atinja o resultado naturalístico para a consumação dos crimes formais. E nos crimes de mera conduta, o nome já o diz, crime de mera
conduta, você vai ler lá a norma penal incriminadora, a descrição do crime, e lá na descrição do crime ou da contravenção penal só estará descrito a mera conduta, não estará descrito o resultado naturalístico. Por isso que basta a mera conduta. Ok? Beleza? Então é por isso que, para os crimes materiais consumados, são aqueles únicos crimes que é obrigatório a existência do resultado naturalístico. Nos crimes formais até pode acontecer que ocorra o resultado naturalístico, só que a consumação já foi só com a prática da conduta, Então aqui complementando no meu material, né, nos crimes formais, ainda que possível sua ocorrência, ainda que possível a ocorrência do resultado naturalístico ou material, é dispensável o resultado, não é obrigatório para que ocorra a consumação. E nos crimes de mera conduta, jamais se produzirá o chamado resultado naturalístico. Então, em síntese aí, todo crime tem resultado jurídico. Todo crime tem resultado jurídico. O que não dá para dizer é que todo crime tem resultado naturalístico. Só nos crimes materiais consumados é que você vai encontrar o resultado naturalístico. Aí, segundo a teoria naturalística, resultado é a modificação do mundo exterior causada pela conduta. E esta modificação do mundo exterior, existem 3 modalidades de modificação do mundo exterior. Quais são essas 3 modalidades de modificação do mundo exterior? A primeira modalidade é a modificação física, modificação do mundo exterior física, que é, por exemplo, no crime de dano, quando você modifica o objeto. Então, se eu pegar aqui o celular e tacar esse celular que não é meu, tacar o celular no chão com a intenção, com a finalidade, com o dolo de quebrá-lo e gerar um dano a esta propriedade, qual é o resultado naturalístico? O resultado naturalístico é a modificação do mundo exterior com a quebra da propriedade celular. E esse resultado, esta modificação, é uma modificação física, porque haverá a destruição de um objeto. Outra modificação do mundo exterior, que é a modificação fisiológica. Modificação fisiológica, por exemplo, no crime de lesão corporal. No crime de lesão corporal, a saúde ou a integridade física da pessoa estará modificada. Portanto, a modificação do mundo exterior, o resultado naturalístico ou o resultado material, será chamado de fisiológico, porque muda o corpo, muda a fisiologia da pessoa. E já a última modalidade aqui de modificação no mundo exterior é a modificação psicológica. A modificação psicológica, por exemplo, nos crimes contra a honra. Nos crimes contra a honra, com a qual vai atingir, com a qual o resultado naturalístico será a ofensa contra a pessoa. A percepção da ofensa, por exemplo, nos crimes de calúnia ou difamação e no crime de injúria. Então essa é a modificação do mundo exterior psicológica. Essas são as 3 modificações. Portanto, de acordo com esse resultado naturalístico, as infrações penais elas vão se classificar aí em crimes materiais, formais e de mera conduta, conforme já trabalhamos aí na aula de hoje. Nos crimes materiais, o tipo penal, a descrição do crime, exige para a sua consumação a produção de um resultado. É necessário, é obrigatório que no crime material atinja o resultado naturalístico para a sua consumação. Nos crimes materiais tentados, não haverá a produção de resultado naturalístico. Nos crimes formais, apesar do crime descrever o resultado naturalístico, não exige a realização ou atingimento desse resultado naturalístico, né? O exemplo que eu dei ali da extorsão mediante sequestro. Não se exige para a consumação o resultado que estará lá descrito na norma penal incriminadora. E nos crimes de mera conduta, o tipo penal, os elementos, a descrição, as palavrinhas que compõem lá o crime ou a contravenção penal, vai descrever apenas a conduta. Então nem fará a previsão de resultado naturalístico, diferentemente dos crimes materiais e dos crimes formais. Exemplo aí de crime de mera conduta, o porte ilegal de arma de fogo. Lá o crime
previsto de porte ilegal de arma de fogo não prevê nenhum resultado naturalístico. Só prevê que é crime a conduta de você portar a arma de fogo sem a autorização legal. Agora, qual o resultado naturalístico vai acontecer disso? A norma nem diz nada. Por isso que ele é um crime de mera conduta, né? O crime não vincula a sua existência a nenhuma existência de resultado naturalístico. Não precisa ninguém morrer, não precisa ele disparar um tiro, basta ele estar com a arma e esta arma ele não ter a autorização legal para tanto, que ocorrerá com a mera conduta do porte ilegal de arma de fogo. Bom, quanto ao resultado normativo, conforme já dissemos, o resultado normativo é a lesão ou a possibilidade, o perigo de lesão ao bem jurídico que estará protegido aí pela norma penal. Então, com esta concepção, todo crime é obrigatório para que ocorra crime que haja um resultado jurídico ou resultado normativo. Então aqui, como exemplo, no crime de lesão corporal, ocorre o resultado naturalístico, que é qual? A modificação fisiológica da integridade física ou da saúde da vítima. E o resultado normativo, qual é o resultado normativo, o resultado jurídico da lesão corporal? É a lesão ao bem jurídico, integridade, incolumidade do indivíduo, da pessoa. Então, essa concepção de resultado jurídico, onde que eu analiso o resultado jurídico lá na teoria do crime? O resultado jurídico na teoria do crime é analisado lá no resultado, no segundo elemento que nós estamos estudando aqui do fato típico? Não. Esse segundo elemento do fato típico, que é o resultado, nós vimos lá na aula anterior a conduta e agora estamos vendo o resultado. Que resultado é esse? Resultado naturalístico. E o resultado jurídico, professor? Onde é que eu analiso esse resultado jurídico? Você analisa sim, mas analisa lá no último elemento do fato típico, que é a tipicidade. É só lá na tipicidade que será analisada esse resultado jurídico. E esse resultado jurídico é chamado de tipicidade material. Nós vamos ver lá na aula de tipicidade, vai aparecer um card aqui na aula de tipicidade, que existem dois tipos de tipicidade, a material e a tipicidade formal. O que é uma tipicidade material? É isso aqui, é a análise do dano ou do perigo de dano ao bem jurídico. No artigo 13 do Código Penal, nós encontramos a palavra resultado. Olha, acompanha aqui comigo a leitura do artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então olha aqui a palavrinha resultado no artigo 13, caput do Código Penal. Então aqui o artigo 13, ele traz para nós o conceito de resultado, que consta aí que para a existência de um crime é necessário que ocorra um resultado. Olha só, o resultado de que depende a existência do crime. Então o artigo 13 está falando, olha, tem que ter resultado para ocorrer um crime. Na doutrina, alguns doutrinadores dizem que esse resultado aqui seria o resultado naturalístico. Mas veja só, se você adotar esse tipo de interpretação, que o resultado tratado no artigo 13, caput, é o resultado naturalístico, ele está falando que para que ocorra um crime, para que haja a existência do crime, tem que haver resultado. E o que nós acabamos de falar nesta aula, que só é obrigatório a existência de resultado para que ocorra o crime nos crimes materiais e consumados. Então, se assim você também entender que esse resultado do 13 é resultado naturalístico, lembrem-se que, portanto, só é obrigatório o resultado se o crime for material e consumado. E tem outros autores, como o Luiz Flávio Gomes, o Rogério Greco, eles dizem que este resultado do artigo 13, na verdade, é o resultado jurídico, porque conforme nós falamos, o resultado jurídico ou normativo, ele é obrigatório para a existência de todos os crimes, seja esse crime material, seja formal, ou seja de mera conduta. Então,
né? Tem autor que entende que o artigo 13 fala sobre resultado naturalístico, como não fala, né? No 13 não diz, né? Só fala em resultado, vírgula, não fala em resultado naturalístico ou resultado jurídico. Tem autor que entende que é resultado naturalístico. E tem autor que entende que o resultado ali tratado é o jurídico. E com isso nós terminamos a aula de hoje sobre resultado, que é bem fácil. Na próxima aula nós trabalharemos sobre o terceiro elemento lá do fato típico. Qual é mesmo? Condrenet, né? Conduta, resultado, nexo causal, relação de causalidade, né? A aula de hoje foi sobre resultado. E aqui uma rápida recapitulação mesmo do que é o resultado. Olha aqui comigo, acompanha no meu material. Nós vimos na aula de hoje o resultado como o segundo elemento do fato típico. E este resultado, que se divide em dois, o resultado naturalístico ou o resultado material, que é a modificação do mundo exterior, a modificação das coisas, dos objetos, das pessoas, e nós temos o resultado jurídico ou o resultado normativo, que é o quê? Que é a lesão, o dano ao bem jurídico protegido pela norma penal ou o perigo de dano, o perigo de lesão ao bem jurídico. E nós vimos também que o resultado naturalístico ou resultado material, ele subdivide-se em três. Resultado físico, que é a destruição de uma coisa, de um objeto. O resultado fisiológico, que seria a modificação da integridade ou da saúde das pessoas. E o resultado psicológico, que é o abalo moral às pessoas. E o resultado jurídico ou normativo, nós vimos que são dois. Resultado jurídico com a lesão, o dano ao bem jurídico, ou o resultado jurídico normativo com o perigo de lesão ao bem jurídico. Ok? Assim terminamos a aula de hoje. Muito obrigado aí por ter assistido a minha aula. Continue aqui no canal, tem várias aulas aqui de direito no meu canal. Entre lá no meu canal do Telegram, joga o seu like aqui no vídeo, isso ajuda a fortalecer o canal, ao canal crescer, a eu gravar mais vídeos e mais conteúdos de qualidade para você. Comenta aqui embaixo, faz pergunta sobre a matéria, faça indicações de que matéria que você quer que eu lecione, aula sobre que tópico do direito você quer que eu grave. Eu gosto muito de ver o comentário de vocês aqui embaixo e a interatividade no meu canal. Grande abraço, até a próxima, um beijo no coração de todos, tchau, tchau!